Bem-vindos a mais um episódio de Giovanna Bauman Podcast. E dessa vez ela veio a nado, ela saiu de lá de Portugal, veio nas caravelas de Cabral para poder vir me dar mais uma vez a honra da entrevista dela. Estou aqui com a psicóloga, terapeuta holística, Cláudia Santana. Prazer, minha querida amiga, seja bem-vinda aqui. Gratidão, Giovana, minha querida amiga. É um prazer estar aqui junto com você de Chega mais um novo, pouquinho. né? É. Você que alegra tanto os nossos dias e faz a gente rir da dor de barriga. Porque rir, né? Sorrir é a melhor terapia que existe, né? É verdade, eu acho que eu poderia ser comediante, né? É, eu também É, acho. pois é. Pois é. Cláudia, para quem não sabe, a Cláudia ela foi Uhum, minha terapeuta durante muitos anos, minha psicóloga. E assim, eu já chegava no consultório dela, já estava com um balde, alguns lenços na mesa, uhum. muito pano de chão, porque eu inundava aquele consultório. Aí depois a gente fez outras terapias, fizemos Axis, ela praticamente mudou a minha vida. Se eu sou a Giovana de hoje, bem-humorada, com certeza foi alguma coisa que essa mulher mexeu assim no meu HD que me tornou ainda mais feliz. E não tô ganhando jabá não, tá, gente? Tô falando sério. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que são os traços de caráter, né? Uhum. Sobre a ferida da criança, né? Sim. Então eu gostaria que você nos explicasse, Cláudia, sobre cada etapa que que eu estava pensando. Esse podcast aqui, ele é bem à vontade, mas eu estava percebendo o seguinte, que quando a gente tem consciência de que algumas coisas puderam acontecer ou acontecer no nosso passado, a gente pode fazer o futuro e o nosso presente melhor. Não é isso mesmo, Sim, Cláudia? sim, sim. Então nos conta aí. É porque a gente tem um modus operandi, né? De como que a gente lida com o que acontece nas nossas vidas, né? Diante das Uhum. situações que acontecem, como é que você lida com aquilo? O que que você Mexe no microfone. pensa? O que que você sente? Uhum. Né? O que que você faz? Né? Você ter consciência desse padrão de comportamento, ele é fundamental para que você atinja suas metas, porque podem ter padrões que estão tão automáticos e que estão limitando ou impedindo que você atinja essas metas. E como você não traz isso para a consciência, você fica repetindo aquilo naquele looping. Né? Uhum. Então, quando a gente entende quando foi formado esse padrão, ou seja, a nossa primeira versão, né, é na infância, do 0 aos 6, 7 anos, que é a nossa primeira versão, é o nosso modo de funcionar. A partir de então, a gente passa a funcionar da mesma forma na vida, sem perceber que é. Só que muda os personagens, muda o cenário, mas na verdade o formato é o mesmo, né? Então, do zero da gestação A até partir a isso. partir da gestação até os 7 anos, a gente está ali criando o nosso traço, o nosso caráter que a gente vai se afeiçoar. Mas, né? É isso mesmo? São 5 traços, né, de caráter Hum. que vão ser formados nesse período. Que é o primeiro traço, que é o esquizoide, que é o período da gestação. Depois, o primeiro ano de vida, que é o traço oral. Depois, a gente tem um traço psicopata, mas não psicopata do transtorno, tá? Uhum. Mas uma série. O que é um traço de caráter? É uma série de características que vai envolver qual é a dor, quais são os recursos que você tem, né? Quais são os mecanismos de defesa que você lida. Então, são aquilo que compõe o traço de caráter, né? Depois o quarto, que é o masoquista, e depois o quinto, que é o traço rígido. Né? Uhum. Então, quando você conhece qual que é seu traço que está mais evidente, né? É importante porque você vai já no alvo da sua dor.
qual é a dor principal? Por exemplo, o traço esquizoide, que é o primeiro traço, né? A principal dor, né, é de não ser incluído, de ser rejeitado. É a dor da rejeição, que é a dor mais profunda que tem, de não pertencer, de não fazer parte, de ser inadequado, que não deveria nem existir. Isso tem muito a ver com como foi esse período de gestação. Né? Sim. Então, se a mãe teve um período de gestação muito complicado, né? Vivenciou muito processo de rejeição, de perda, isso tudo tem influência fundamental em nós, né? Então, isso é para a vida toda. Tá? Se eu não consigo identificar isso e ressignificar, muitas vezes eu estou na vida operando sempre me sentindo rejeitado, me sentindo inadequado diante das dificuldades que acontecem na vida, Uhum. tá? Então, essa é a dor principal do esquizoide, que é o primeiro passo, que é o primeiro traço de caráter, então, que é formado. Né? Então, quando você percebe aquela pessoa que fica mais isolada, que fica mais no mundo dela, mais no mundo do pensamento, das ideias, dos jogos, né? É uma pessoa que provavelmente tem um traço de caráter mais evidente, o esquizoide. Tá? Tá, e aí, no caso, a mãe dessa pessoa que tem essas características, ela pode auxiliar de alguma forma, porque assim, sou mãe, né? Eu sou mãe de quatro, então assim, eu já tive vários problemas durante a gestação, assim, de ficar chateada com algumas coisas, e a gente sabe que isso afeta o bebê. A Uhum. gente, como mãe, independente da idade do filho, a gente consegue fazer algum movimento para poder ajudar essas pessoas a mudar esse traço ou não? Isso é uma questão que ele vai levar para a vida. Então, o traço esquizoide, eu digamos que é um dos traços mais difíceis que tem para uma mãe vivenciar. Porque o filho fica lá no quarto, ele fica isolado, ele tem baixa energia, então ele não faz muita coisa, né? Ele Uhum. não tem energia, é diferente dos outros traços, por exemplo, o masoquista, o rígido, que são altamente executor, que vai, que faz, acontece. Então, é um menino que pode ser chamado de preguiçoso, que não faz nada, né? E Uhum. aí, quanto mais, se uma mãe vai rotulando o menino assim, mais ele vai se sentindo, então, inadequado, que não deveria existir, mais isolado ele vai ficando. Né? Então, o principal desafio é o processo de aceitação Uhum. desse filho, né? A forma de ser dele que é diferente, que é o traço que está mais fora da caixa. Né? Uhum. Então, se eu fico criticando, se eu fico julgando esse menino, pior vai ficando. Sim. Né? Então, Então, ele precisa ser valorizado pelas coisas que ele tem de legal, que ele tem de recurso. Então, por exemplo, é um traço também que costuma ter um nível de inteligência às vezes mais elevado, que tem boas ideias, ele tem dificuldade de executar. Né? Mas ele é muito criativo, ele é muito das ideias, né? Então, mas tem a dificuldade de executar. Ele precisa de alguém para ajudar ele na execução. Então, ele é aquele que traz as ideias, mas não é aquele que executa muito. uhum. Né? O grande desafio dele é manifestar mesmo nessa realidade física. E não é e as pessoas com esse traço mais evidente não são pessoas muito preocupadas em ganhar dinheiro, né? E então vai muito contra o que a nossa sociedade hoje prega, Entendi. né? Então é engraçado, você está falando e assim, eu estou lembrando de várias pessoas que se Uhum, enquadram nesse traço. Então, a partir do momento que se essa pessoa se encaixa com uma outra pessoa com um traço diferente dele, ele consegue ter alguém que execute as ideias dele, tipo isso. Ele pode melhorar e ir trabalhando esse traço ou não tem cura? Na verdade, é a dor do traço, né? Então, o trabalho todo terapêutico e desenvolvimento é a gente sair da dor e ir para o recurso. Né? Uhum. Porque todo traço tem a parte dolorosa, mas também tem um recurso. Então, qual que é a dor, né? É de sentir inadequado, de que não deveria nem existir, né? De sentir rejeitado. Então, trabalhar essa dor de que, sendo quem eu sou, né? Eu tenho um Uhum. lugar nesse mundo, né? Entendi. Eu me aceitando como eu sou, mesmo diferente, então eu tomando a minha existência, eu sentindo que eu faço parte.
que eu estou incluído. Então, é um dos processos terapêuticos mais difíceis, porque, primeiro, que o mecanismo de defesa desse traço é que eles são, às vezes, meio arrogantes. Eles acham que não precisam de ninguém, porque eles desligam o sentir, eles ficam só no pensamento. Uhum. Então, é um traço, às vezes, mais difícil, porque, por mais que ele não execute, ele também não. Ele tem essa dificuldade de pedir ajuda, de assumir que ele precisa de ajuda. E na terapia, Cláudia, na terapia, vocês trabalham com algo para poder minimizar esse traço, diminuir a dor, né, dessas pessoas? Ou ainda não existe um tratamento para isso? Sim, porque aí você precisa ressignificar essa dor, né? Você precisa, então, atualizar uma crença, essa crença de que eu não deveria existir, que eu não faço parte, é trazer, não só a nível cognitivo, mas também trazer para cada célula do corpo a informação de que sim, eu faço parte, né? Mesmo sendo quem eu sou, mesmo eu sendo diferente, eu faço parte. Trazer essa informação que mesmo eu tendo um nível de execução diferente das outras pessoas, mesmo assim, eu posso manifestar, eu posso angariar meus próprios recursos para me cumprir minha missão aqui nesse mundo. Sim, Tá? sim. E aí você tinha perguntado assim, um outro, se eu for conviver com um traço que é mais executor. Uhum. Costuma dar um certo problema se a pessoa que é executora não tiver uma certa empatia para compreender esse traço, porque ela vai entrar no julgamento e na crítica, porque o ritmo é totalmente diferente. Então, se eu pego uma pessoa que tem alta energia e que é altamente executora, para ela conviver, né, com uma pessoa que é devagar com as parando, né, que é outro nível, né, então ela vai tentar o quê? Ela vai tender a julgar, a criticar, a não ter paciência, né? E aí dificulta mais, porque se o outro já se sente rejeitado, mais isolado ele vai ficar no casulo. Então, essa pessoa, ela ajuda quando ela percebe, não, qual que é a sua ideia? Vem cá que eu executo. E aí fica essa combinação bem legal, né? Por isso que você compreender os traços é tão importante para que você tenha uma empatia, né? Tanto consigo mesmo, né? Porque a gente tem que ter essa empatia com a gente, se acolher, se aceitar, se respeitar, né? Com que aquilo que a gente tem de recurso e com as nossas limitações, mas também do outro, né? E eu acho interessante que eu conheci isso através de você, tem pouquíssimo tempo, né? E hoje, aos 40 e todos, eu percebo assim que existe nós, né, quando a gente se olha no espelho, a gente percebe assim o tanto de dor que a gente traz. De um passado que talvez a gente não lembra, né? Então, assim, o esquizoide eu acho que eu não me afeiçoei a ele, não. Mas com certeza você vai falar de algum aí, ou de alguns que eu vou falar, sou eu. É que esse traço seu assim, o menos evidente possível, é o mais raro possível, né? Não é muito a sua Você já sabe questão. qual que é o meu traço? Mas você percebe, por exemplo, Giovana, que mesmo assim, num período mais profundo do sua dor, você foi para esse traço, né? Então, quer dizer, Sim. todo mundo tem um pouco disso, né? Uhum. Então, às vezes, não é o seu mais evidente, mas no período mais difícil da sua vida, você ficou meio esquizoide, né? Você foi pro casulo, né? É Você ficou bem verdade. isolada, não foi? É Você teve, verdade. sua energia despencou, não foi? Num momento específico e único da minha vida, realmente eu tive isso, sim. Eu fiquei Uhum. bem reclusa. Mas foi só uma vez. Sim, ainda bem, né? Que é um É. traço assim bem dolorido, né, de vivenciar. Esse, então, o esquizoide é ali no período da gestação, no nascimento, né? Então, quanto mais anterior o traço, mais eu preciso ter uma abordagem que é mais visceral, que é mais corporal, sabe? Que é Uhum. mais energético, porque está mais ainda ao nível das células mesmo, das vísceras mesmo, né? Sim. Do que do cognitivo, sabe? Então, são É, processos mais complexos ainda. eu estou pensando aqui que, diante desses estudos todos e dessas descobertas todas, poderia existir algum tipo de
programa social mesmo, para que amparasse desde a descoberta da maternidade, da gravidez, né? E acompanhasse isso e até um programa social que abordasse esse tema, porque você imagina quantas crianças feridas a gente, todos nós temos nossa criança ferida, mas quantas crianças feridas que ferem, que ainda ferem, né? Porque por algum momento elas não passaram, elas não chegaram à conclusão que precisam trabalhar, né? O seu eu, a sua criança ferida, né? Então eu acho super importante atentar sobre isso. Eu, pelo menos, eu fui uma ótima mãe, eu acho que eu fui uma ótima mãe, mas em nenhum momento, assim, hoje, se eu fosse a mãe com essas informações todas que eu tenho, eu jamais teria falado para as minhas filhas várias coisas. Do tipo assim, se você não fizer isso, se você fizer, tipo ameaças, né? Que a gente, é super normal, até por uma questão de educação mesmo, a gente cria e depois você percebe que você está ferindo ali e a pessoa vai ficar o resto da vida com aquilo na cabeça, né? Ou então com aquilo no coração, com aquela mágoa, né? Eu penso assim, que a gente tem que, daqui para frente, é muito importante essa questão da educação emocional e a gente evoluiu. O que houve lá atrás, para que a gente não entre nessa, eu não deveria ter feito isso, eu não fui boa mãe, eu fui mal mãe. Eu acho que filho nenhum é vítima de mãe, nem mãe é vítima dos filhos. Ninguém é vítima de ninguém. Graças a Deus. Só se a gente vivenciou esses traumas, eu acho que tem a ver com o nosso propósito da nossa existência. Então, todo mundo tem a mãe e o pai certo. E enquanto eu estava sendo mãe, né, na gestação, a gente está sempre achando que a gente está dando o nosso melhor. Certo? Então, Giovana, quando eu falo quando a gente olha para o passado. Tá? Se eu olho para o passado, eu devo ter esse olhar. Eu fiz o que foi possível, o que eu consegui, o que deu para fazer, o que eu sabia fazer. Tá? Então, eu concordo com tudo do jeito que foi. Os meus filhos não são vítimas de mim. Quando eu olho daqui para frente, do presente, eu vou olhar. E agora, com a informação que eu tenho agora, o que eu posso fazer agora? Sempre é possível. Tá? Então, porque senão, eu traumatizei meu filho. Todos os pais traumatizam os filhos. Não tem como. E a gente precisa do trauma para a gente poder superar isso e se fortalecer, certo? Sim, sim. Tá? Então, porque senão as pessoas começam a olhar para o passado e entrar num processo de culpabilização ou de vitimação. E isso aí piora muito mais. Aí é melhor nem saber. Se for para olhar, se for para ter esse olhar, é melhor então nem saber. Para entrar na culpa, que aí você, em vez de não resolver um problema, você arruma mais um problema para sua vida. Tá? Então, a gente com essa consciência hoje, estamos migrando para uma melhora, né? Para uma ampliação. A educação emocional na escola seria fantástico, né? Sim, eu acho que não só na escola, mas assim, em projetos sociais que abordassem esse tema e a importância, né, de ter consciência que não é só ter filhos e alimentá-los e estudá-los, vai muito além disso, né, Cláudia? Porque hoje eu pensei assim durante muitos e muitos anos que a coisa mais importante era educação, alimentação, lazer e moradia. E hoje eu vejo que nós somos muito mais do que isso. Nós somos muito mais e a gente precisa de muito mais do que isso. Mas o que a gente precisa não é palpável, não é visível, ele tem que ser sentido. Eu acho que somente as pessoas que já viraram essa chave, que já viraram, já começaram a buscar, estão seguindo um propósito de vida, conseguem sentir e ver essa importância. Sim, né? sim. Voltar cada vez mais, né, para a nossa essência, para o nosso ser. A gente se perdeu muito na questão do ter, né? Sim. E perdeu isso do ser, né? Então, acho que a gente está resgatando um pouco disso, sabe? Eu acredito também que a gente tem melhorado. Eu acho que a Tô vendo pessoas mais consciência, né? conscientes, As pessoas estão muito mais conscientes hoje, né? Uhum. Então,
Ou não, né? Existem outras que estão perdendo a consciência. Sim, tem umas mais alienadas, outras mais É, conscientes, né? Mas se você for olhar na história também sempre foi assim. Isso sempre, aí não sempre é só de foi. agora, não. A pessoa É, fala isso, é mas se você engraçado, olhar na parece uma história curva, da né? humanidade, é assim, né? É. Eu, 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 eu tendo a achar que nós estamos evoluindo e não involuindo, né? Agora, se você ficar olhando só para coisas ruins, para notícia ruim, para miséria, para desgraça, você vai achar que a gente está evoluindo. Mas meu Exatamente. ponto de vista é que a gente está evoluindo, porque isso é lei universal, é evolução, tá? Uhum. E contra essa lei ninguém vai contra, É. né? Como a lei da gravidade. Então, essas transições todas que a gente está vivenciando, eu penso que é para evolução, por mais dolorosas às vezes que possam ser. Uhum. Assim, esse é meu ponto de vista, sabe? Não, mas tem tudo a É, ver, sim. Na verdade, eu acho que assim, nada é uma constância, né? Nada é uhum, homogêneo, uhum, né? Então é claro que vão ter os disparates, vão ter até uma questão de ser social, né? De ser uhum, sociável, de ser humano, né? Cada um tem suas características, mas eu também tenho essa impressão que uhum. as pessoas estão ficando mais colaborativas, mais educadas. Eu sei que muita gente vai aparecer aqui e falar assim, não, não concordo com isso. Mas é aquela questão, né? Uhum. Existem pessoas de todas as formas, mas eu acho que existem mais pessoas boas e pessoas Eu acredito também. querendo evoluir do que as pessoas que querem um Sim, retrocesso, né? sim. Agora, Aí depois do esquizoide, né, do período de que é gestação, esse da gestação? aí a gente tem outro traço, que é o traço oral, né, Hum, que é o período da amamentação, hum, né? Então, a dor principal desse traço é de ser dependente emocionalmente, né? É de não ser atendido nessa falta, tá? Então, hum, é de ser abandonado. A dor principal, se do primeiro era rejeição, é de ser abandonado. Você imagina lá um bebezinho que ele está totalmente. Porque na gestação você está na barriga de sua mãe. Não tem jeito de você ser abandonado, né? uhum, Você está ali, né? tá ali no Você quentinho. está ali, né? Então, você, de uma certa forma, a sua sobrevivência ali está garantida, certo? Hum, Porque onde a mãe for, ela tem que te levar, né? é. Não tem como, né? Se a mãe fizer algumas bobices, ele vai se sentir um pouquinho ali, mas tudo bem, Mas não tem né? como, ele tá ali, né? Agora, imagina você beber quando você já sai dali. E Se sentir. alguém não vier te alimentar, você vai morrer. Se É, não vier cuidar de você, você vai e morrer. esse é o traço oral. Esse é o traço oral. Então, a dor principal do traço oral é de ser abandonado. Então, dependendo de como eu vivenciei, então você fala assim: ah, a gente não lembra, né? Uhum, Conscientemente. Às vezes algumas pessoas têm alguns flash, mas a maioria de nós não lembramos. Mas uhum, essa informação ela está no inconsciente. E como a gente sabe que tudo que a gente faz é quase 90% inconsciente do que consciente, então tem essa influência. Então, é a sensação de sentir abandonado. É sentir que quando eu estou numa situação em que o bebê é impotente, não é? Ele uhum, é totalmente impotente. Isso quer dizer que ele está dependendo totalmente do outro. E ele está, digamos, de uma certa forma, contando com o outro para a sobrevivência dele. E se esse outro não vem e não atende ele, é desesperador. Então, é uma dependência emocional total ali, né? Então, qual que é a única defesa que o bebê tem? chorar. Chorar, gritar e chorar, né? Uhum, Então, e se vitimar, uhum, né? Para que ele possa ser atendido, para que ele possa sobreviver. Então, se eu, ao longo da vida, diante de situações em que eu me sinto totalmente na mão do outro, que eu me sinto totalmente impotente e dependente do outro, dependendo de como eu lido com essa situação, tem a ver com como aconteceu lá, entendeu? entendi. Então, eu vou chorar. Quando eu estiver na situação, eu vou fazer igual lá, eu vou chorar, O seu eu vou traço gritar. oral vai aflorar O seu ali. traço oral vai aflorar aí. E dependendo de como eu vivi isso, se foi muito doloroso, eu vivo na vida em situações me sentindo impotente, me sentindo dependente e tendendo a ficar nesse processo de vitimação. Uhum, é. Tá? Então eu tenho um oral que pode ser pela falta ou pelo excesso também. Então, vamos dar um exemplo aqui de um traço de um adulto que tem esse traço de caráter oral.
Não, todos nós temos. Todos nós Que temos, tenha mas muito evidente, né? evidência. Quando é que ele dispara, né? É. Qual que é o gatilho, né? Aham. Então, vamos dar um exemplo. Qual exemplo seria? Pode dar meu exemplo hoje, né, Giovana? Pode dizer. Eu não ia falar, Sei, né? mas Não. pode dar. Hoje, por exemplo, né? Uhum. Eu tenho, né? Então, vivenciei uma situação, né? Que eu estava diante de uma situação que eu estava totalmente dependente do outro, né? Me sentindo totalmente impotente. E eu Sorte que eu não estava com a minha câmera ligada. que a minha única defesa ali foi o choro, né? Então, assim, aí eu fiquei assim, meu Deus, quando é que eu me senti assim? E aí eu fiquei lembrando, né? Minha mãe, coincidentemente hoje, ela estava me dizendo, né? Que quando eu nasci, a minha irmã mais nova que eu é 1 ano e 3 meses mais nova, imagina. Então, quando eu estava ali com 1 ano e 3 meses, né? Essa minha irmã, ela nasceu, mas ela teve um problema, teve que ficar no hospital. E ela ficou ali 1 mês no hospital. E minha mãe ficou por conta dela. Então, o que aconteceu? Eu fiquei sem mamãe. Imagina, você bebê sem mamãe nessa idade. Aí eu E fiquei. logo hoje você descobriu o seu traço. Não, eu já sabia, né, que eu tinha, mas assim, eu não tinha linkado que talvez situações em que eu me sinta impotente, dependente, né? Porque tem situações que você está dependente, que é né? Por exemplo, algumas coisas você não tem controle nenhum na vida, Uhum. não é isso? Sim. Você depende que o outro faça alguma coisa, Sim. né? Por exemplo, a questão lá que foi uma questão de um órgão público, por exemplo, que ele não te atende, né? Que você não tem o que fazer. Você está totalmente tem situações na vida que a gente está totalmente na mão do outro, não tá? Sim. Que não tem, se o outro você faz alguma coisa, mas depois você, né? E aí como é que você faz? Você precisa daquilo. Porque o bebê precisa do alimento, ele precisa do afeto da mãe, ele precisa do cuidado da mãe, certo? E se ela não vem e não atende, deve ser imagina para um bebê isso. Deve ser desesperador, você imagina? Uhum. Essa mãe nunca chega e você tá ali naquele incômodo. Então, essa sensação, ela deixa uma marca visceral, né? Então, quando você, na vida adulta, se coloca em situações parecidas, isso é disparado. Aquela mesma sensação, ela é disparada, só que não está no nível inconsciente. Uhum. Então, você começa a sentir no peito aqui, ó. A sua sobrevivência está ameaçada ali, não é? Uhum. Então, é a hora de ressignificar isso, né? Agora, se você ficar lá com o bebê a vida toda, sim, mas agora eu já sou um adulto, então eu posso até ter sentido isso, mas eu preciso ir ressignificar, né? E acalmar, né? Calma, nós vamos resolver, vai chegar, não é isso? Então, na vida adulta, qual que é a conversa que eu tenho comigo quando isso é disparado? Né? Se eu estou nessa dor, né, dessa dependência, né? Então, não entrar em pânico, não entrar em desespero, procurando se acalmar, ir respirando. E foi o que eu fui tentando fazer, né, Giovana? Então, assim, a gente é ser humano e não tem jeito. Você vai sentir alguma coisa, mas aí é procurando se acalmar, né? Não entrar em pânico, não entrar em desespero. Depois aquilo passou e você vai voltando ao seu equilíbrio, né? Sim, certo? você voltou rapidinho. Não tem problema ter todas as emoções, né? A gente não precisa negar elas, a gente pode receber, acolher, mas você não pode ficar ali também, né? Porque senão aí vira uma vítima, ai, coitada, aí você começa na reclamação, aí você vai, não deveria existir, ai, não sei o quê, não sei o quê. Vira aí um hard, né? Ó, a vida, ó, céu, aí ó, vira, né? Então, são vários hards que a gente tem na vida. Sim, então sempre que você estiver diante de situações em que você realmente depende de outras pessoas, né, em que você está impotente, é muito comum disparar essas primeiras vezes na vida em que você se sentiu assim, certo? E aí você vai chorar, ou você vai gritar. Né? Porque às vezes você tem acessos, né? Sabe, eu acho que eu tô mais pro grito do que pro choro. Sim, né? Eu tenho muito do grito. Mas como eu fico tentando controlar o grito, aí você vai pro choro. Porque quem não chora, grita, né? Não é assim? Exatamente.
né? É engraçado, né, que todas as vezes, eu tinha esquecido desse detalhe, todos nós temos os 5 traços, Sim. só que um é mais evidente, É, ou pode ser mais de um você evidente. tem aquele mais evidente, o presente, né? O pouco e o raro. E esses traços também vão depender também, às vezes, a fase da vida que você está Uhum, também, sim, certo? certo. Né? Mas então, nesse momento da minha vida, o mais evidente pode ser esse, nesse momento, nessa situação, nessa fase de vida, tá? Mas geralmente você tem aquele que é a sua dor principal. Então, é a dor de ser rejeitado? É a dor de ser abandonado? É a dor de ser usado? É a dor de ser envergonhado, de ser exposto? É a dor de ser traído, ser Uhum, trocado, que é do é, traço rígido? Então, qual que é a dor, né, que diante dos desafios da vida, qual que é aquela que mais dispara em você? verdade. Aí agora, depois do traço oral, que, Então, a principal dor do traço oral é de ser abandonado. sim, Né? Quais são os mecanismos de defesa? A dependência emocional, o vitimismo. É um traço também que tem baixa energia executora. É mais ligado ao prazer. É um traço também muito intenso. A hora a pessoa tá muito alegre, alegre, outra hora ela tá muito triste. É um hum, traço, qual que é o recurso? São pessoas que são, é gostoso estar perto do oral, né? Ele é comunicativo, ele é expressivo, ele é intenso, né? uhum, Ele é divertido, não é como bebê, né? Comunica, ri, fica aquela, não é gostoso, é uma né? delícia. É uma delícia. Então, esses são os recursos, né? Então, a gente vai sempre lembrando, né? Você vai trabalhando da dor para o recurso, para a gente viver mais no recurso e Uhum, não na dor, uhum, né? Então, como que eu vou trabalhar essa dor? É trazer para cada célula do meu corpo, né, a consciência de que agora eu não sou mais dependente emocionalmente. Existem outras possibilidades, existem soluções, não é tão desesperador. A minha sobrevivência não está sendo ameaçada aqui. Certo? Eu certo. não preciso mais vitimar para poder atingir aquilo que eu quero, que eu busco. Porque vitimar é uma forma para que eu sensibilize o outro, para que o outro me atenda, não é isso? Uhum, Que o bebê usou. Mas que eu posso utilizar outras formas para atingir aquilo que eu estou buscando, sem precisar ser por vitimismo. Porque ele resolve, mas eu fico numa postura sempre de mendigar, né? De estar uhum, ali naquela situação, de ter que ficar fazendo aquele implorando, trem para poder o outro vir cá, sabe? E isso uhum, eu ganho, mas isso não me fortalece, me uhum, deixa numa postura frágil, igual do bebê, sim. certo? E o Tá? E aí terceiro o traço? terceiro é o psicopata, não o psicopata do transtorno, tá? Mas o psicopata, ele é formado aí logo depois, né? Então, se a amamentação é de 2 anos, 2 aninhos a criança começa a aparecer, rir e tal, né? E a gente fala assim, ri, faz isso aqui pra mamãe, que eu vou te dar não sei o quê, não é assim? Uhum, é uma E- troca, Então, né? começa a ser uma troca. Então, a criança começa poder condicionar que para eu ser visto, para ser o amado, eu tenho que fazer bonitinho, eu tenho que ficar fazendo riso. Então, tudo é nessa base do interesse. Adorei Eu esse tenho que fazer traço. essa troca. Adorei esse traço, sabe? Tem tudo a ver comigo. Tem Sério. sim, tem essa coisa da manipulação. Nossa, Né? Cláudia, né? Mas isso, assim, Sinto depende bem. sempre, depende, porque tudo na vida é manipulação, todos Sim, nós temos isso. Essa é, coisa, não vou manipular, todo mundo manipula. Eu posso manipular, a gente vai fazer uma comida, você está manipulando, né? Você põe um pouquinho de sal, você põe um pouquinho de é. tempero. A questão é, eu estou manipulando para um bem maior ou eu estou manipulando para prejudicar as Eu pessoas? acho que esse, Entendeu? inclusive, é meu traço mais evidente. Tá pensando bem, né? Pensando bem, eu acho que sim, viu? Mas vamos lá, continua. Um líder, por exemplo, né, que Hum, tem um traço psicopata, pode ser um excelente líder, porque ele vai manipular, ele vai perceber, ó, com esse colaborador aqui, ele tem esse perfil, então eu uhum, vou usar esse recurso dele, vou sim, usar com desse aqui, porque esse aqui é bom para isso, mas não é tão uhum, bom para isso. Então eu uso aqui, então eu vou é. fazendo assim e vou Totalmente eu. mostrando e vou montar a minha equipe de acordo Uhum, com aquilo que eu. Isso não é uma manipulação? sim, é uma Mas não é uma manipulação. manipulação no sentido negativo, no Sim. sentido de que eu vou
perceber ali, né? E vou usar as melhores estratégias, Uhum. manipulação no sentido de usar as melhores estratégias para que todos nós atingimos o nosso objetivo, o objetivo de todos, certo? Uhum. Tá? Então, a dor dele é de ser manipulado, né? Porque ele não foi manipulado. Sim. E você vai ganhar amor e carinho se você fizer bonitinho, né? Se É. você agradar a mamãe, se você fizer. Então, essa dor de ser manipulado, de ser usado, né? Uhum. Também ele gosta mais de não fazer, deixar que as pessoas façam para ele, mas ele levar a fama que ele que faz. É engraçado, não me identifiquei com Eu só me identifico bom, né? com bom, com ruim, eu não me identifiquei, juro que Talvez porque não. você está mais no recurso do traço e não na Aham. dor, entendeu? É, Então, o ideal é que nós estejamos todos no recurso dos traços e não na dor do traço, é, certo? Né? pode ser. Aham. Eu vou ter que Então, trabalhar melhor isso, porque assim, eu me identifiquei muito, mas assim, eu tô com algumas ressalvas. sim. Mas isso é para nossa Por terapia. isso, porque você está mais identificado com o recurso, Aham. tá bom? Mas não tem problema a gente assumir quando a gente está na dor do traço, porque se eu não assumo também, eu não dou o salto. Se eu ficar escondendo, né? E principalmente esses traços, né? Ah, a pessoa manipula, ou ficou com inveja. Às vezes a gente esconde essas coisas. Uhum. Não, eu não tenho, porque eu sou, né? O iluminado. E aí, quando eu não assumo as minhas, né? As minhas limitações, as minhas dificuldades, fica mais difícil ainda de eu dar o salto, não é isso? Uhum. E é muito difícil mesmo para a gente assumir, né? Muito. Né? Eu acho que em qualquer momento é difícil de assumir um ponto fraco, né? Sim, Em qualquer sim, momento, em qualquer sentido da vida. sim. Você aceitar que você precisa de ajuda ou de melhorar em algo é um demérito, né? Para muitas pessoas. Eu mesmo me sinto muito mal quando eu percebo que eu tô longe do Atman, Uhum. tô longe da, eu tô longe de virar um Cristo. É brincadeira, mas assim, eu me sinto muito mal, eu, Giovana, eu me sinto muito mal quando eu percebo que eu preciso evoluir muito, 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 e me dá um certo desânimo. Desânimo falar assim, nossa senhora, já fiz tanta coisa e não consegui mudar 10%. Então agora que falta talvez mais 30% de vida, 25% de vida, eu não vou conseguir atingir os outros 90%, sabe? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é o manejo da recaída. Hum, Ele é fundamental para o nosso processo de desenvolvimento. Então, o manejo da recaída é quando eu estou na dor ou quando eu estou tendo uma atitude que não é aquela que é o ideal. Nessa hora, eu tendo a querer desistir, nessa hora, eu tendo a depreciar tudo aquilo de legal que eu já conquistei, uhum, nessa hora, eu tendo me julgar, me culpabilizar. Então, o manejo da dor, ou o manejo de momentos em que a gente não tem uma postura tão legal quanto a gente gostaria, é muito importante, porque é aí que é um gatilho forte para você desistir, para você depreciar, para você se culpabilizar, uhum, né? Então, nessa hora é muito importante a gente se respeitar e se acolher nesse momento e não depreciar, não, hoje não foi um dia legal, né? uhum. Hoje não tá bom, né? Mas isso não pode, eu não posso generalizar, eu não devo generalizar isso. Isso é hoje, né? Então eu gosto muito a Igreja Católica fala assim: não olhei os vossos pecados, não é? Mas a Sim. fé que anima a vossa igreja. Então, é nesse sentido. Se a gente ficar olhando para o pecado e não olhar o que nós podemos melhorar e que eu vou melhorar, né? E aí eu fico presa lá. E aí É, isso não adianta nada. Isso não quer dizer que eu não exatamente. tenha que reconhecer. Mas ficar me julgando, me criticando, me desanimando, nossa Senhora, eu estou longe de virar Jesus Cristo, aí, né? É, E aí, gente. então, nessas horas é bom lembrar, não, mas peraí, eu preciso reconhecer também as coisas boas que tem em mim, Uhum, né? sim. Certo? É, que Eu são preciso muitas, né? reconhecer, É, tá? todos nós somos luz e sombra, Sim. né? Então, a gente começar a olhar mais para os lados positivos e pegar uma injeção de ânimo nesse lado Isso, positivo e, exatamente. e regando o nosso lado Isso. negativo.
Porque a gente é de uma cultura que tem uma dificuldade de lidar com o erro, né? Sim. Então, o erro é julgar. Em vez do erro ser um motivador por acerto, não é isso? Uhum, é. Em vez do Errando que você erro, aprende, né? me motivar. Nossa, e com Sim. esse erro aqui eu vou aprender a acertar lá. Sim. Porque o erro é uma parte do acerto. Uhum. Muito difícil você acertar logo de cara, né? Ninguém É. levanta e sai andando, né? Um bebê não levanta e sai andando. Ele cai, Mas cai, eu vi esses dias né? um bebê que nasceu com um dente, você viu? Pois é, Fiquei tá acontecendo. impressionada com aquilo. Daqui a pouco eles vão, vão sair assim, ó, nadando da mãe. É, Já pensou? pois é. Bebê que nasce, ele se auto-nascido, não vai ser recém-nascido, vai ser auto-nascido. Ele mesmo vai lá com a mãozinha dele, vai dar uma abraçada e vai nascer. A gente Ridículo. é o que se fala mesmo, mas aí já é outro aspecto, né? Que são seres mais evoluídos que estão chegando na Terra. Mas enfim, isso aí é outra coisa, né? Outra história. Né? Mas é como eu lido, né, com os meus erros, como eu lido com a dor, como eu lido com os momentos em que eu tenho uma postura que talvez eticamente eu não concordo com ela, né? O que que eu faço com isso quando isso acontece, porque vai acontecer, é muito importante para que eu me mantenha motivado para eu continuar nesse processo de evolução, Uhum. tá? Que eu falo que é o manejo da recaída, é um dos processos principais do desenvolvimento pessoal, Tá, tá? Cláudia, mas aí a pessoa se olha no espelho, vê que ela tá mal e ela consegue verificar que ela consegue entender que ela não pode ficar naquele processo da recaída. Qual que é a primeira coisa que ela tem que fazer? Primeiro exercício. Primeiro exercício é voltar para o corpo, Hum, tá? Porque é no corpo que a gente começa a sentir. Geralmente aqui no cardíaco, não é? Se sente uhum, aqui no uma peito. angústia, uma dor, Geralmente é assim. aqui no chakra cardíaco, né? Então, o primeiro exercício é tocar, voltar a sua atenção para o seu corpo, respirar, respirar e dizer para você: calma, meu amor, calma, meu amor, calma. Se abrace, né? E vai dizendo: calma, meu amor, calma. Vai aconchegando, vai pegando você ali, vai acalmando. Quando você puder fazer isso, né? Porque às vezes você está Hum. numa situação né, que você não Você pode dentro do fazer essa ônibus posição. lá, Mas cheio você de pode ansiedade. fazer calma, Ai, meu calma. amor. Ai, dentro do ônibus, assim, ai, eu já pensou? No meio da rua, ai, eu me amo. Aí eu assim, ó, Tirando casquinha de mim, né? tirando casquinha de mim mesma, né? O pessoal fala, nossa, que mulher doida. Então, esse processo de se acalmar, né? Ele é fundamental, não entrar em Sim. pânico, não entrar em desespero, né? Então, ele é importante. E aí perceber, né, que vai vir a mente, ela vai tentar interpretar, concluir, definir aquilo que você está sentindo, Uhum. né? E te tirar dessa dor. Então, por isso que a gente vai para a culpa, a gente vai para o julgamento. É uma tentativa distorcida, às vezes, né, que a mente está fazendo para poder te tirar daquilo. Porque o corpo não quer nem saber o que, que você acha, o que, que você não acha. Vai Uhum. fazer tudo para te proteger. Vai ligar o seu modo de sobrevivência. Uhum. Não quer saber se é de boa qualidade ou má qualidade, mas tudo aquilo que foi identificado como ameaça vai ligar esse modo de sobrevivência, Uhum. tá? Então, e muitas vezes esse modo de sobrevivência, ele está ligado desnecessariamente em relação ao real, porque no real não está acontecendo, Sim. mas o significado que eu dou para aquilo é que faz esse meu modo de sobrevivência ser ativado. Porque nós somos seres simbólicos, nós somos seres de significados. Então, quando eu olho para algo, eu posso dar um significado, você pode dar outro. Você Uhum. pode falar, não, isso aí não é nada. Para o outro, aquilo É pode ser muito, tudo, é. porque aquilo tem um significado para ele. Uhum. Então, se é aquele significado que ele está dando é uma ameaça, que ele aprendeu lá muito mais atrás que aquilo é uma ameaça, ele vai ligar o modo sobrevivência. Então o coração vai disparar, né? Que a gente sente aqui, Sente. né? Aquele angústia, né? Aí vem, É. pode ter problema no estômago, Dor de intestinal, barriga, dor de barriga, é. porque vai disparar o modo Uhum. sobrevivência. Né? Sim. Então, quer dizer, o primeiro movimento do modo sobrevivência é ou você ataca, ou você paralisa, ou você foge, que é o modo mais primitivo que tem, né? Que eles falam que é Uhum. o cérebro reptiliano, Sim. que todos os animais fazem isso, né?
Se você pegar Então, um. você vai para cima e ataca, ou Uhum, você fica paralisado sem ação nenhuma, ou você foge daquela situação, você evita aquela situação, você nega aquela situação, certo? Depois um outro, e esse é instantâneo, esse é igual acender uma luz, é na hora que o nosso corpo está preparado. uhum, Né? Porque ele identifica aquela ameaça muito mais rápido do que a sua mente possa identificar. E aí tem a ver com o inconsciente, por isso que nós somos mais seres inconscientes, né? Tem uma uhum. vivência mais de tudo que isso está armazenado no nosso inconsciente. Depois vem o nosso cérebro emocional, né? Que aí eu vou sentir, né? É. E que aí que eu vou sentir e vou dizer disso, tá? Depois vem o mental que vai tentar definir, concluir, interpretar, dar um significado para isso. E aí eu começo a falar julgamento, crítica, culpa, tá? É engraçado, Cláudia, como que a gente subdividiu algumas coisas que no passado não se ouvia falar, Uhum, né? Porque essa questão assim de conta até 1000, conta até 10, isso é voltar para o corpo, né? De certa forma. uhum, Respira fundo. A gente já ouvia isso, então inconscientemente a gente já fazia, ou então era orientado a fazer. uhum, Porém, agora existem estudos científicos que já te passam uhum, ali exatamente o que você deve fazer para poder trazer a paz novamente, ou então voltar, né, uhum. no seu eu mental, seu eu físico. Não sei se quando a gente sai do corpo, naquela hora da fúria, a gente para de usar o racional. É quando a gente, que é o cérebro reptiliano, que é o Sim. mais primitivo que tem, que você vai ligar o modo sobrevivência, Uhum, tá? Então, ele liga rápido, mas ele vai passar, uhum. certo? Tá? Sim. Então, quando você conta até 1000, quando você conta até 10, é para esperar essa primeira onda, é como se fossem ondas. Então, Uhum. espera essa onda passar, né? Segura, calma, fica ali quietinha, quietinha, deixa essa onda passar, para que você possa perceber o que está acontecendo de verdade, né? Para que você possa se orientar, para que você possa acalmar. Então, por isso que você conta até 10. Uhum. Conta até 1000 se precisar. Sai de perto, né? Não é Sai de isso? perto, Sai de perto, distancia, sai de perto. E aí você tem até um time para poder fazer isso, porque se você entrar demais na onda, você já não consegue fazer mais. Uhum. Aí você já tem que esperar aquela onda sair toda, né? Que você sobe um pico lá em cima, você tem que esperar acabar. Que a gente chama de calor das emoções, né? Sim, É, sim. porque muitas vezes você tá tão. Parece que dá uma cegueira na hora, né? É, A é, gente, no ato da emoção, você passa assim, você já não lembra de detalhes, né? Você sim. sente até um calor envolvente. E não é um É. calor bom, não. Não é É um porque calor é o bom, calor não. de ameaça, né? É A um calor de adrenalina ameaça. vai lá no alto, então você não É. consegue raciocinar direito. Tá, mas se aconteceu, depois, então, como é que eu faço com isso? Também é uma outra possibilidade. Em vez de você entrar na culpa, nossa, fui explosiva, gritei, xinguei, eu chorei, eu não sei o quê. Não, não entrar no julgamento Uhum. disso, né? Era o meu corpo tentando me proteger, certo? Certo. Então, por exemplo, nessa situação de hoje, né? Eu preciso ressignificar isso. Então, por que que eu estou gerando aquilo como ameaça? Ah, porque era algo importante para mim que eu coloquei. Vou colocar aqui, gente. Quem tiver doido para saber o que aconteceu hoje de fato, coloca lá nos comentários que eu conto. Não é, Cláudia? Porque assim, a gente tá falando assim, imagina o tanto de gente curiosa. Eu, na hora dessa, já estaria lá digitando. O que Sim. aconteceu? Fala quem, onde, quando, quem foi, o que. Mas igual na relação de hoje, me chama que eu conto. Sim. Eu conto São as escondido dela. frustrações, são os movimentos interrompidos, né? Que a gente Hum, tem, que você vai com uma expectativa, ou você vai com uma precisão de resolver alguma hum, coisa, e daí você não consegue resolver sim. aquela questão, né? Porque você está colocando aquilo que você está indo buscando no lugar muito importante, né? Para sua vida, né? De segurança, seja lá onde que for, Sim, você está né? dando uma importância maior. Aquilo tem uma importância muito grande e Uhum, muitas vezes a importância é maior que a sua própria vida. Geralmente a gente coloca em muitas coisas mais importância do que a nossa própria vida. Então, a ressignificar não pode ter nada mais importante que a minha própria vida.
E que se eu perder tudo que eu tiver, eu tenho algo dentro de mim que eu posso conquistar. E que isso eu não vou perder nunca, eu só preciso ativar dentro de mim. Então, Uhum. é trazer essa informação mesmo, para que nada lá seja uma ameaça para mim. É verdade. Tá? Então, incorporar isso dentro, né? Que eu posso perder tudo lá fora, mas o poder que está dentro de mim, que já foi me dado, né? Esse eu não perco. Esse eu É. reconquisto, né? Tudo que se eu tiver perdido, eu reconquisto. Mas se eu dou importância a qualquer coisa, né? Então, se a pessoa está fazendo, né? Estudando para um concurso, por exemplo, né? Hum. E aí, estudando para o Enem, por exemplo, geralmente a pessoa está colocando, dando tanta importância que aquilo é maior que a própria vida dela. Sim, sim. Então, Verdade. se ela não passa naquilo ali, aquilo é tão ameaçador para ela, é quase como se ela estivesse perdendo a vida, ou quisesse até morrer, É, né? essa semana eu tive uma coisa parecida. A Bruna, minha filha, né, mais nova, ela estava aguardando o julgamento do mestrado, a defesa do mestrado dela. E foi ontem. Ela passou mal a semana inteira. Ela teve sinusite, ela teve tosse, ela teve ansiedade, ela não dormiu. Tudo porque ela estava muito ansiosa, porque ela colocou todas as expectativas naquilo. Mas graças a Deus foi emocionante, ela conseguiu o título de mestre dela. Ai, Falando nisso, um parabéns para ela, para ai, minha mocinha. parabéns. Mas ontem foi até emocionante. Quando ela, na hora, você sabe quando você percebe, foi por vídeo, Uhum. mas na hora que os professores falaram que ela estava apta e que ela receberia o título de mestre da USP e tal. Menina, na hora eu vi a fisionomia dela, você sabe quando parece que tira um véu de cima da Aham. pessoa? Eu falei assim, gente, que maravilhoso isso, né? Sim, sim, Parece que tira um peso das costas sim, dela. tira. Então, mas ela colocou todas as expectativas. E assim, eu tô dando exemplo dela, mas eu vivo passando por Sim, isso, né? sim, Você cria uma expectativa, eu vou fazer assim, vou chegar lá, vou falar assim, assim, assado. Chega lá, fala diferente, já baixa, né? Já baixa a sua sim, energia. Fala, nossa, poderia ter feito melhor, né? sim. Mas E que bom que ela conseguiu, mas quantas pessoas que às vezes não conseguem, tá? não E aí, quando a consegue. pessoa não consegue, se aquilo ali é maior que a própria importância da vida dela, né? Aí pronto, a pessoa pode entrar num quadro depressivo, sério, a Sim, pessoa pode desistir, né, de continuar investindo em outro, né? muitos desistem, né? Tá? Então, assim, quando dá, né, dá tudo, beleza, mas e quando não? Quando dá bom, né? Quando dá bom, tá ótimo demais, né? O problema é quando não tá, né? É, Então, qual é o significado que eu estou dando nisso na minha vida? Então, depois eu preciso ressignificar. Esperei, qual é o significado que eu estou dando? Qual a expectativa que eu coloquei nisso? sim. Né? Então, Eu preciso. ressignificar é tudo, né? Sim, sim. Ressignificar é Nada tudo. e ressignificar, nada pode ser maior que a minha própria vida, né? Uhum. Nada pode ser maior que a minha existência, né? Então, se tem algo que eu posso perder tudo lá fora, mas eu não perco, né, o poder que eu tenho de conquistar tudo, de criar coisas, né? Isso já é dado, É, já nos é dado. já não Isso é mesmo. dado, né? É, Mas a gente se perde nessas coisas lá fora, né, Giovana? Então, por exemplo, perdemos. hoje eu me perdi ali, né? Eu me perdi aquilo ali. É, mas eu É, acho que você se encontrou rapidinho, não, sim, né? mas pelo Foi amor de no. Deus, né? Tem todo um preparo para poder Pena que não minha ficar ali, câmera não né? estava ligada, gente. Eu ia fazer altos cortes aqui, nossa, perdi uma chance. Ia virar meme, Cláudia. Aham. Tô Mas aí você brincando. falou uma coisa que foi importante, que você falou assim, mas você sabe que foi até bom, porque o seu choro te Comoveu. comoveu, mesmo que você não tenha feito isso consciente, que isso foi tão natural, né? Isso Uhum. acabou comovendo para que você pudesse. Então, por exemplo, as emoções, elas têm esse lado. Por exemplo, a raiva, né, que às vezes é muito criticado e que é até visto às vezes como uma fragilidade, mas muitas vezes é com a emoção da raiva que faz você fazer algum movimento que você já deveria ter feito há muito tempo e que está esperando a raiva para poder fazer. Então, a raiva, muitas vezes, ela é muito benéfica. Gosta Uhum. de ficar raivosa o tempo todo, mas às vezes ela te dá um impulso para poder fazer algo que é preciso fazer. Depois de Então, hoje, eu tomei uma decisão. Vou andar com vidro de colírio na bolsa.
Vou andar com Você vidro nem de colírio. você faz essa manipulação. Não, mas assim, chorar é difícil, né? Eu não consigo chorar assim espontaneamente, Aham, né? Eu preciso estar muito emotiva. Ou então eu posso andar com alguns aham, filminhos bem tristes, assim, e aham. deixar preparar. Não, eu acho que o colírio vai errado. Vamos lá para o quarto traço de Que é o caráter. masoquista. Ah, Né? A dor principal do masoquista é de ser envergonhado, de ser exposto, né? De ser depreciado, né? Então, ele é formado. Eu acho que eu também tenho um pouquinho disso, eu né? acho que eu também. Ele Tá deve me ser o meu identificando, né? secundário. Eu acho que esse é um dos últimos, né? Essa coisa de ser exposta e tudo mais, seja mais cara de pau, né? Você acha? Sem vergonha. Você também sem vergonha, né? Acha? Eu tô aqui pensando, não, mas eu morro de medo de ser exposta. Eu acho que Uhum. eu tenho síndrome, sim. Vai, continua falando, deixa eu ver se eu me identifico É, mais. vai continuando. Não, você tem dele também, né? Mas eu acho que você está mais no recurso do que na dor. Então, a Aham. dor do traço é essa, de ser exposta, de ser envergonhada, né? Essa questão, por exemplo, falar em público, né? E principalmente para quem tem esses traços, é muito difícil, porque vai estar ali exposto, né? É, Né? é. Certo? Então, Eu tô aqui me imaginando exposta. A única coisa que eu, na dor que eu trabalho, não tô. Eu acho que me identifiquei pouco. Aham. Mas eu acho que não. Eu acho que você tem muito desse traço também, porque, assim, ele é uma das coisas, uma grande necessidade do traço masoquista é de ser contribuição. É meio que Uhum, salvador da pátria, tá? sim. Então, esse traço é um traço muito leal, é um traço muito família, Uhum, sabe? é. É aquele traço que tô com você, Tô com sempre, você, é. sabe? Muito comprometido. É um dos traços que tem isso mais O forte, masoquista. sabe? O problema dele, que é essa questão de ser salvador da pátria, ele pega às vezes muito pesado, a ponto de se anular, Ou a então a ponto às ponto de não dar vezes conta, né? de ficar atendendo as demandas de todas as outras pessoas e não atende a dele mesmo. E aí com isso ele se cala para isso, mas guarda isso dentro de si. Então faz tudo para o outro, mas dentro dele ali ele fica ressentido. Porque depois, se o outro não tem essa contrapartida, ele sente. Aí ele ainda fala assim: não, não é porque eu faço por interesse, não. Mas quando a outra pessoa não faz, ele sente. Não é que ele não faça por interesse, mas ele gosta. É, O gosta da masoquista, não, mas reciprocidade. ele gosta Gosta mesmo. Ele de veio ajudar. para contribuir. Isso é muito forte nele. Ele gosta disso, é gostoso. Mas é gostoso quando isso for leve, quando isso for natural, quando isso for fluido, porque isso já brota muito forte. Agora, quando isso é peso, quando eu faço por obrigação, ou quando eu faço para evitar o lugar de decepcionar, de De desagradar, não de dizer, não ser tão de bom, não né? Que saber aí dizer vem não. de não saber dizer não, né? E Uhum. também um temor que ele tem é assim, que aí ele vai para o lugar do mal, né? Ele não é tão bom assim, né? E o medo de ser mal, né? Porque ele levanta a bandeira do que ele é o bom, né? A pessoa É, bondosa, né? Então ele tem um orgulho de levantar essa bandeira, né? E aí ele não. vai ter que baixar essa bandeira, e aí é difícil. Então fica preso nesse lugar, né? É, E aí trazer para ele informação que mesmo quando ele tiver atitudes que são, né, ditas individualistas, egoístas, não é isso? Né? Mesmo assim, ele não vai tirar dele a bondade que está nele. E que aquela atitude lá que ele está tendo, isso não define e não conclui que ele é, porque ele já é bondoso, ele uhum, já é, né, generoso, né? E que isso não tira. Trazer é, essa informação, né? Para que não seja uma ameaça para ele dizer não, ou desagradar, ou frustrar o outro. E uma dificuldade muito grande de lidar com a dor do outro, né? Porque se ele quer ser o salvador, diante da dor é, do outro, em sofre. que ele é muito impotente, nossa, aí que o masoquista tem? Ele vai na frente. Uhum, Porque aí ele está tirando essa dor, ele, né, está fazendo algo. São executores, são organizados, disciplinados, detalhistas, super comprometidos que mais? com tudo isso. Tô contando as minhas qualidades aqui. Ah, sim. E esse traço, ele acontece mais ou menos em qual idade na Então, infância? é quando a criança está tirando a fraldinha, né? Uhum, Então, é que Freud ia dizer da fase anal.
tá? E que aí esses traços Freud era safado, né? era Imagina. mas fenomenal a forma com que ele, na época, né, que ele viveu, né, trazer essa informação a respeito da pessoa. Mas esses traços de caráter não são do Freud, tá? Uhum. Foi da mesma época, né, o discípulo dele, o Foi o Reich, né? seu Reich. Então, que vai trazer, e depois com Alexander Lauer, que vai trazer a bioenergética, que vai trazer as couraças, aí a gente teria que aprofundar em mais questões, tá? Uhum. Mas não são do Freud, não. Tá? Eu falei da fase anal porque coincide, né? Uhum. O traço masoquista, que é ali por volta dos 3 aninhos, né? Quando a criança começa a tirar a fraldinha e tudo mais, tá? Agora é uma fase muito bonitinha também, quando a criança quer ajudar a mamãe, já viu? Você lembra, você tem Já. filho, né? Menino, então, quer varrer, quer ajudar, quer ser útil. Essa necessidade muito grande que a gente tem, que é o sentido de Sim. utilidade, né? De ser importante, né? Eu quero me É. sentir, eu tenho importância, né? Nossa, aí você Gente, fica quando toda minhas meninas orgulhosa, eram né? pequenas, eu lembro que dava briga para poder lavar a louça. Mas assim, eu sempre falava, não, deixa que a mamãe lava, porque eu ia ter que lavar de Aham, novo, tudo de novo, né? aham, Porque elas deixavam tudo engordurado, mas era uma briga. E eu tinha que fazer o sorteio. Então, quando tinha muita louça, eu dividia em três. Ah, você vai lavar 3 copos, você vai lavar 2 pratos, você vai sim. lavar. Mas é isso mesmo, é a fase É a colaborativa. fase colaborativa, é a fase que a gente começa a desenvolver a nossa necessidade de ser útil, de ser importante. Então, aí a criança faz tudo para a mamãe, ajuda, faz lá. Aí mamãe chega em casa, você não vê nada, né? Porque ela chega estressada, nervosa, acontece muito isso, né? E aí o que ela Acontece. faz? Ela nem tá olhando nada daquilo, ela vai só apontar aquilo que não foi feito, a Uhum. bagunça e tudo mais, né? Então, assim, imagina a criança, né? Tá achando que tá fazendo tudo e tá fazendo, só que a mãe não vê nada daquilo. Então, o que que a mãe Sim. tá dizendo? Você não é boa o suficiente, você faz tudo errado. Então, eu cresço achando que eu não sou boa o suficiente. E Uhum. eu cresço naquele mesmo padrão, fazendo tudo para ser útil, fazendo tudo para agradar o outro. Percebe que esse padrão que a gente tinha falado, esse modus operandi, se eu estou nessa dor, eu continuo fazendo ele aqui na vida, aqui na frente, na vida? Uhum. É a mesma coisa. Por isso que é É importante. engraçado, é Você muito importante. repete, vai mudar, né? Você vai fazer É, tudo para o marido, para não sei o que, não sei o que, mas você está fazendo a mesma coisa da criança, é né? verdade. Para trazer isso que é essa necessidade, esse impulso de ser útil, né, de ser Uhum. importante, de querer agradar, né? E ao mesmo tempo com essa sensação de que nada que eu faço é bom o suficiente. Não é isso? Com esse Uhum. medo de ser má, de ser individualista, de ser egoísta. Então, se eu tô na vida muito nesse traço, muito fazendo isso, é porque esse traço masoquista é o mais evidente. Então, que eu preciso trabalhar isso. Tá? Uhum. Então, não é a dor aqui. E, às vezes, por exemplo, bullying, né? Que a criança pode sofrer na Uhum. escola e tudo mais, se ela já tem esse traço, mais difícil ainda, né? De ser envergonhado, de ser exposto e de ser depreciado, né? Que a Sim. mãe chega e tá me depreciando. Então, eu sou inútil, você é um vagabundo, você não sabe pra nada, você é bagunça, tá lá, né? É verdade. E a gente vê isso acontecendo demais, né? E É a gente mesmo, que natural. também como mãe, quem é que Natural não não. fez isso? Chega É, cansado e o e menino fez, você nem tá exatamente. considerando, você só tá É. reclamando aquilo que não fez, né? Uhum. Tá? E o quinto traço? Que é o traço rígido. O Hum. traço rígido ele é formado quando a criança começa a olhar para a relação papai e mamãe. Ó, então, tem papai, se relaciona com mamãe, que é a relação de casal, que é a relação de pares. Uhum. Tá? Então, ela começa a observar isso. Que aí o Freud vai chamar, que é a fase do Édipo e tudo mais, Uhum. mas que eu estou fazendo esse meio paralelo, mas a gente está falando dos traços de caráter aqui, não é da teoria do Freud, tá bom? Tá. Mas é do Reich, né? E aí é quando eu começo a perceber que existem relações de casais, tá? Uhum. Então, qual que é a principal dor? É de não ser escolhida, de ser trocado, Ser né? trocado por um Não entendi. A criança, Ah, então ela teme, por exemplo, não ser escolhida pelo papai, ah, tá. tá? De ser trocado. Trocado porque o papai prefere trabalhar, não trabalha, mas não me vê, Uhum. ou uma outra irmã, ou a mamãe.
Então, né? De ser Esse meu filho. par, que pode ser o pai ou pode ser até a mãe mesmo, né? Uhum. Mas eu não fui a escolhida, eu fui trocada. Tem outra coisa que é mais importante que eu. Então eu fico o tempo todo naquela luta para ser escolhida, ou morrendo de medo de não ser escolhida, Entendi. certo? Esse é o qual o nome Esse é desse o traço rígido. e que acontece em qual fase da vida? Ali por volta de 4, 5 5 anos, anos a tá? gente já. E Aí você já quando começa. a criança ela não tem não tem o pai, digamos assim. Não é o meu caso, né? Mas assim, ela já nasceu uma mãe solteira. Tá, mas não tem necessariamente ser com esse pai biológico, Tá. tá? Mas Qualquer outro par, qualquer né? outro par. Ela vai olhar para o vovô, para a vovó, para o titio, ela vai ver que as pessoas, elas têm um par, Uhum, tá? A própria mãe, que às vezes não tem um par, mas tem outra. Ou às vezes o par da mãe é o trabalho, que acontece exatamente. muito. O É. par é o trabalho, tá? Não precisa Uhum, ser a pessoa. Mas então, eu nunca que sou escolhida, né? uhum. Tá? Porque a gente faz vínculos de pares não só com pessoas, né? A gente faz com o trabalho, por exemplo, também. Sim, com coisas, né? Com Isso, afazeres. sim. E E esse Cláudio? é o mecanismo de defesa. São altamente executores, Hum, muito acelerados. Trabalha, 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 faz, 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 não consegue parar. aí Tu eu. ligadão em 220. Faz, Hum? faz, 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 não desacelera. Então desconecta muito com esse corpo, com esse relaxar. Fica liga, só para quando já não tá aguentando mais. Aí, tuf, desmaia, né? Tá morto, Eu né? conheço gente assim. É. Mas eu acho que São não muito são. É, competitivos, né? Tá competitivos. sempre assim, porque senão eu posso ficar para trás. O Aham, medo de ficar para trás, né? As pessoas estão indo e eu estou ficando para trás, né? Muita exatamente. comparação, né? Se eu sou muito competitiva, eu comparo demais, É. né? E são alto, então assim, fazem demais, né? Um rígido, nossa, ele é top de trabalho, trabalha que é uma beleza. Isso é bom, né? Mas nada no exagero. Eu acho que eu não tenho esse traço rígido, não tem? Uhum. Eu não tenho, não tenho. Não, nós temos todos os Mas traços. esse não Agora é eu evidente em percebo, mim, não é? não, não. Ah, Você tem muito masoquista, seu que eu ah. acho que é o seu mais evidente. É? Eu acho essa coisa, né, de atender as pessoas. Mas você tá mais na dor hoje. Antes Hum. era muito, você tinha medo, né? Essa coisa da dó. Né? Você ficava muito com dó das outras pessoas. E quando você não atende as outras pessoas, você ia para culpa, né? É, Com medo de sim. ser má, com medo de ser ruim, né? É, Né? Com medo de sofrer, né? Sentir essa impotência de não atender as outras pessoas. Isso era muito dolorido, né? Certo? certo. Tá? Verdade. Então, esse traço seu, eu percebo, mas você também tem muito do oral, né? Por ser muito comunicativa, ser muito expressiva, né? Sou muito cara de pau, Tem, né? né? Sim, né? Sou cara de Então, pau tem também. demais, Tem o né? traço psicopata, né? Que é essa questão de manipular Ai, mesmo, né? gente, imagina, vou ter que colocar na legenda, né? O que que é Acho que o seu menos evidente, seu raro é o esquizoide. esquizoide? Eu acho. Eu acho, assim, que eu percebo. Bom, gente, nosso podcast hoje Nós já foi sobre. passou, Jesus! Jesus, você viu? Olha só. A Meu gente conversa Deus! rapidinho, né? Agora que, só para finalizar, Cláudia, eu gostaria que você deixasse, vai ficar na legenda, né? Mas Aham, deixasse o contato, todo mundo sabe que ela mora em Portugal, uhum. mas ela atende Online? online, né? E aí eu gostaria que você deixasse sua rede social, seu contato, seu WhatsApp. Tá. Então, é o Cláudia G. Santana no Instagram Sim. e o celular é 999-186631. O código de área é É o 31. 31, E mesmo lá né? em Portugal. Gente, mineiro fazendo a fama em Portugal. Gostaria muito de agradecer, Cláudia. Muito feliz mesmo por você ter vindo, me dado esse privilégio, né? De me dar essa aula, essa terapia aqui, né? Porque a Isabela ainda fez a terapia de carona, né? Pensando qual que é o meu traço. Tá vendo? É, Já tô com um monte de pergunta aqui, tá? tá vendo? Isso é bom. Então, gente, muito obrigada a todos Gratidão, vocês. viu? Obrigada, Cláudia. É, siga a gente, tá? Se inscreva, curta, compartilhe, vai lá no Instagram, siga a gente, siga a Cláudia. Pode falar, pode me perguntar que eu vou contar o segredo da Cláudia.
E até o próximo programa. Gratidão, pessoal, pela oportunidade de estar aqui. Muito bom. Obrigada, amiga.